Eu sou a pessoa que cuida do marketing e de customer experience, customer support da eComply, atendimento ao cliente, relacionamento. E eu estou falando de Munique. Falo de Munique, na Alemanha, de onde vocês falam. Luísa, de onde você fala? Eu falo aqui de Porto Alegre, né? Do sul do Brasil. Luísa tá lá no sul do Brasil, que agora tá frio agora, né, Luísa? Tá friozinho, assim, aqui. Aqui já tá calor, graças a Deus, não aguentava mais o frio. Mas vamos dando uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Será que eles estão com o chat desabilitado? Porque o pessoal está muito quieto. Pronto, acho que eu habilitei o chat agora. Alguém me confirma se vocês conseguem falar no chat, por favor? Bom dia, Lécio, obrigada. Lucia, bom dia. Agora sim, obrigada, gente. Eu desabilitei vocês. O Maurício está aí também. Maurício, pode aparecer na câmera, dar um hello para o pessoal. Ana Sapucaia. Maurício está tímido hoje. Bom dia de Montreal. Florianópolis. Carol Nunes. Oi, Carol. A gente vai esperar uns 3 minutinhos para a Ana Sapucaia. Ana, nossa colega aí do Espírito Santo. Bom dia. Vamos esperar uns 3 minutinhos para o pessoal ir chegando e dar tempo para os atrasados do Enem. Aí já tem 13 participantes, vamos esperar mais uns 2 minutinhos e eu já começo as apresentações. Bom dia, Lucélia. Tá falando de onde? Curitiba. Pessoal do Sul vem em peso. Bom demais. Vi que tem alguém de Canoas também, que é bem aqui pertinho, né? De Porto Alegre. Praticamente um bairro ali. Ah, é verdade. Vi aqui agora, tem gente de Canoas. Eu sou do Espírito Santo, estou aqui em Munique, no filme errado completamente, passando muito frio. Ah lá, São Marcos, Serra Gaúcha, Mayra. Mais um minutinho a gente já começa e a galera vai pegar um pouquinho do bonde andando, mas faz parte. Bom, então, pessoal, vou começar me apresentando. Então, eu sou a Maria, para quem não me conhece, muitos daqui já me conhecem. Então, vamos lá, outro webinar da eComply. Eu sou a Maria, só Maria, não é nome composto. Eu sou responsável pelo marketing, atendimento ao cliente da eComply Brasil. Eu faço um ali, às vezes, para o pessoal da Alemanha, mas é muito pouco. Eu sou exclusiva para os clientes brasileiros. E vou falar um pouquinho da eComply, o que é eComply, para aqueles também que não conhecem a eComply. A eComply começou aqui em Munique, nos idos lá de 2017, e a gente nasceu com o objetivo de tornar a proteção de dados mais simples e automatizada, atendendo naquela época as necessidades do público alemão. E em 2020 a eComply começou a expandir, então fomos ao Brasil, estamos também no continente africano, estamos na Ásia também, estamos quase chegando nos Estados Unidos e hoje a gente conta com mais de 1.200 clientes satisfeitos pelo mundo e, basicamente, o nosso objetivo é resolver problema. A gente quer automatizar o compliance LGPD e das demais leis de privacidade aí afora e dar a vocês o tempo que vocês
que vocês precisam para fazer atividades como consultorias e aquela coisa mais humana, para você ter esse tempo com isso e não gastar tempo com aquelas tasks muito repetitivas e tal. A gente quer automatizar tudo isso. Bom, basicamente somos a Comply, eu sou a Maria, e eu vou passar a palavra para a Luísa também falar um pouquinho de quem ela é, com o que ela trabalha. Pode falar, Luísa. Bom dia, então, pessoal, aí, muito prazer, eu sou a Luísa, eu sou aqui do sul do Brasil, né, de Porto Alegre. Eu sou advogada, formada há uns 2 anos aí, recente no mercado, mas desde sempre trabalhei com proteção de dados, direito digital, foi uma área que eu me interessei muito, e hoje em dia, né, eu trabalho na D2L, que é uma consultoria especializada e que nasceu aí para fazer a implementação dos processos, dos procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas, e hoje em dia a gente também expandiu aí para outras atividades segmentadas, como o IST e outros processos aí nesse meio. E aí, acho que a Maria aí me encontrou, né? Porque uma vertente que eu tenho também bastante forte é escrever artigos. Gosto muito desse tema, sou bem curiosa nesse sentido, né? Então, ainda mais com um tema novo aí que tem pouco, né, volume aí de conteúdo, digamos, no mercado, por ser uma coisa tão recente. Então, às vezes também publico os artigos, estou por dentro aí de umas notícias. Então, é mais ou menos isso. Mandaram uma mensagem. Ah, Rodrigo. Pode deixar, Rodrigo, vou mandar assim. Pois Foi é, aluno dele na Ambra ou na Estácio? Ah, na Estácio, show. Pode deixar que eu vou mandar assim um abraço para eles. Pois é, gente, eu encontrei a Luísa no Google, que eu também sou meio curiosa, essa onda aí de inteligência artificial. Coloquei ali, encontrei a Luísa ranqueando no Google, o primeiro artigo que apareceu, eu falei, opa, eu vou achar essa menina no LinkedIn, encontrei, a gente criou essa conexão legal. E bora lá começar, então, a falar de proteção de dados, a falar de inteligência artificial. Bom dia, José. Ô, Luiz, então eu vou te dar o anfitrião para você conseguir compartilhar. Tá bem. Luísa, você é anfitriã, fique à vontade, o show é seu. E pessoal, antes, só uma coisa, vocês fiquem à vontade de participar a qualquer momento pelo chat, levantar a mão. O intuito daqui é a gente ter uma conversa com todo mundo, sem aquela coisa de só eu e a Luísa falando, então vocês fiquem super à vontade de perguntar, fazer perguntas, interromper e dar sugestões e etc. Fiquem à vontade. Pronto, Luísa, terminei, prometo. Até se eu deixar passar alguma coisa no chat, aí Maria pode, Pode interromper deixar. que a gente resolve as dúvidas aí. Tá bom. Então, gente, preparei uma apresentação curtinha aí para abordar os principais temas que a gente tem hoje em dia na pauta da inteligência artificial e proteção de dados. A gente começa aqui, então, eu trago um pouco do que é, né, a inteligência artificial, porque eu, pelo menos para mim, né, notei que há poucos anos atrás a gente não falava sobre isso, a gente não tinha muito conhecimento, muita noção do que seria de fato, né, esse fenômeno que é hoje. Então, ela é basicamente um conjunto de tecnologias, né, que usa algoritmos complexos e matemáticos para processar grandes quantidades de dados e identificar padrões. E assim as máquinas conseguem, então, né, com a conjunção aí dessas informações, fazer um tratamento de tarefas inteligentes e decisões automatizadas. Aqui também a gente tem alguns exemplos do dia a dia, né, da inteligência artificial. A Cortana, que seria a inteligência do Windows, né, que a gente consegue falar com ela pelo computador e solicitar ajudas e pesquisas que ela faz de forma automatizada e autônoma. A Alexa, né, que acho que, pelo menos para mim, Luísa, notei muito a presença da inteligência artificial no dia a dia com a Alexa, que passou a fazer parte da casa de várias pessoas, e aí tu perguntava, né, qual a temperatura, a receita de um bolo, por exemplo, e ela já respondia, assim, e pelo menos para mim, no primeiro momento foi uma surpresa, né, que eu não esperava que poderia ter essa tecnologia ali, né, em um aparelho. A Google Assistant, que a gente tem hoje também, que faz a mesma função aí da Alexa. A Siri, que tem nos iPhones, que a gente consegue pedir para ela
e falar com ela, comunicar, pedir, fazer demandas, e até mesmo às vezes acontece que a gente aperta a Siri sem querer, né, no iPhone, e ela fala, não entendi o que você falou, né, ou enfim, o que está acontecendo aqui, É então... aquele filme, né, que trata isso, Her. Não sei, Exatamente, e fala até sobre um cara que se apaixona por uma Siri. É muito interessante. porque a gente acaba, e pelo menos eu não tinha muito hábito de usar, tinha um pouco de medo, mas hoje em dia a gente vai aprendendo, né, a lidar com essas ferramentas. Trouxe também aqui o Chat GPT, que hoje em dia acho que é uma pauta que está bem alta aí, que está fazendo uma reviravolta no mercado, no mundo acadêmico, né, em vários sentidos, que veio de uma maneira avassaladora aí mudar vários padrões e vários métodos de ensino, vários métodos de avaliações. E também trago aqui o Netflix, porque através, né, da coleta de dados dos usuários, por exemplo, os filmes que eu assisto, as séries que eu assisto, o Netflix, e assim como outras plataformas como o Prime, o HBO, essas plataformas todas de streaming, elas conseguem, com base no que eu tenho assistido, elas conseguem ir personalizando o meu feed, né? Então, por mais que o Netflix não seja de fato uma inteligência artificial, né, uma plataforma de streaming, a gente tem esse recurso aí que faz parte da plataforma para personalizar a experiência do usuário. Então, a grande questão é como a inteligência artificial vem de fato impactando a proteção de dados pessoais e quais os desafios que a gente tem nessa área hoje. Bom, né, acho que assim como a proteção de dados, a inteligência artificial também é um assunto novo que, pelo menos aqui no Brasil, né, culturalmente é mais complicado. A gente está acostumado a dar o CPF para conseguir desconto nas farmácias, no supermercado, nota fiscal, né? Então a gente não tem muito a dimensão do que seria os dados pessoais, né? A gente não consegue assim mensurar tanto os impactos que pode ter o simples compartilhamento de uma informação. E como é que funciona hoje com com as ferramentas do mercado de inteligência artificial, que tem acesso a tanto volume de dados, acesso a tanta informação para, de repente, fazer decisões, para, então, determinar uns padrões, né? Como é que a gente lida com isso em razão, pensando em proteger esses dados, né? A gente não tem ainda uma regulamentação no Brasil específica para isso, então o que a gente consegue projetar digamos, de cuidados aí na proteção de dados, seria justamente a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, na inteligência artificial, né? Porque a gente vê que com a necessidade aí de proteger os dados, a gente está, de certa forma, burocratizando um pouco a inteligência artificial, porque a inteligência artificial precisa de um volume grande de informações para poder ter respostas, né, prontas e poder nos fornecer tudo que a gente demanda dela, né? Seja uma redação no colégio, um contrato na área jurídica, uma receita de bolo, né? Digamos, até uma definição, né, de um conceito da própria LGPD, por exemplo. Como é que a gente faz para não obstruir o trabalho dessa inteligência artificial frente à proteção de dados, né? A gente tem, então, vários desafios aí no mercado, já que os algoritmos de aprendizado, né, dessa máquina, eles podem tornar o processo de decisão um pouco mais complexo para a gente identificar de onde veio os dados, como é que os dados foram coletados. Então, o que a gente tem, na verdade, hoje são algumas diretrizes e boas práticas em relação ao uso de inteligência artificial em máquinas de machine learning, né, que é uma espécie, para poder ajudar a proteger os dados pessoais. Então, a gente tem, basicamente, a aplicação de alguns princípios, né, da Lei Geral de Proteção de Dados a essa ferramenta, que seriam principalmente a minimização, né? A gente teria essa máquina, a inteligência artificial, teria que ter o mínimo aí de dados pessoais coletados para poder estar operando. O ideal também seria que ela anonimizasse essas informações para reduzir assim o risco de identificação, né? Eu posso perguntar de repente para o chat GPT, né? Quem forneceu tal informação? E aí um método que já foi usado foi justamente a anonimização. O chat não está fornecendo, não está identificando as pessoas, a não ser que seja uma informação pública
né, um artigo publicado, um livro, uma tese. Então, a gente acaba tendo hoje um desafio mesmo, né, que seria lidar com a velocidade com que a inteligência artificial vem avançando e buscar proteger os dados pessoais, né, frente ao que a gente tem hoje de práticas na Lei Geral de Proteção de Dados e outros regulamentos já emitidos pela Autoridade Nacional. Luísa, você pode dar um exemplo de algum caso assim que uma inteligência artificial coleta dados pessoais e utiliza de alguma forma? Seria essa coisa de, eu gosto, sei lá, eu tenho o meu Instagram e aí eu dou like em algum tipo de conteúdo e aí ele entende que eu gosto desse tipo de conteúdo e esse meu interesse seria um dado pessoal que ele estaria coletando para aprender as minhas preferências e então me direcionar nesse sentido? Seria... Até assim, o interesse em si não é considerado dado pessoal, né? Mas a gente consegue identificar que a Maria curtiu a foto, digamos, da Comply, então ela logo deve ser interessada nesse meio de negócios, e assim a ferramenta do Instagram, por exemplo, vai armazenando essas informações para ir personalizando o feed, gerar os anúncios, né? E outras demandas. E esse armazenamento de informações, ele se dá por meio de uma inteligência artificial, né? Assim ocorre como em várias outras plataformas. Até a minha colega de trabalho, né, a Iris, a professora do Rodrigo, ela sempre conta uma história que ela foi comprar uma bota uma vez no site, aceitou os cookies sem perceber, né? Enfim, isso é outra pauta aí para a gente ter essa discussão. Foi o consentimento ali meio um negócio assim que a gente já sem faz. estar consentindo, exatamente. E aí, a partir de então, todos os sites que ela acessava e entrava, aparecia o anúncio das botas, então até que chegou um ponto que ela não conseguia mais ver uma matéria sem ter vários anúncios, né? Então, assim... Black Mirror, né? Exatamente. Fica bombardeado daquilo, no final você fica doido. Então, ele foi juntando, assim, mais todas as informações, vai personalizando e a gente se sente guiados, né? Até falando em Black Mirror, né? A última temporada que lançaram agora tem o primeiro episódio, que se chama Joanne is Awful, e ele trata justamente sobre isso, né? Sobre o fato da gente não se dar conta que a gente vai aceitando termos, vai aceitando esses cookies, vai aceitando inteligência artificial e acha que não tem problemas, até que criam, vou dando spoiler, gente, me desculpem, até que criam uma série contando a vida dela, né? Mas para mim, assim, o que também é bem impactante nesse episódio é justamente o fato de que a atriz da série é uma projeção, né? É feita por uma inteligência artificial. Então, a atriz nem sabia que ela estava sendo atriz dessa série, ela era protagonista, mas sim era uma inteligência artificial. A gente tem hoje, né? Até vou mostrar no final um vídeo da Coca-Cola, que eles desenvolveram um comercial inteiro só com inteligência artificial, né? Nenhuma pessoa participou, eles projetaram os rostos, o cenário, enfim, tudo foi feito com isso. Então, a gente tem muito essa personalização dos modos. A gente tem, digamos, uma manipulação, né, do consumo com esses dados que ela vai armazenando. As empresas vão ter que achar um meio termo para não estar coletando todos os cliques que a Luísa dá, todos os cliques que a Maria dá na internet, nas redes sociais, para evitar depois uma indenização ali, né, se ficar uma coisa um pouco demais. Mas, assim, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente está fazendo hoje é coletado, é rastreado. Antigamente tinha uma pauta muito forte que era sobre o microfone do Instagram. Diziam que se a gente acessava o Instagram e habilitava o áudio para gravar vídeos, enfim, para se comunicar por áudio no Instagram, ele ia gravando tudo que tu falava. Então, às vezes, tu estava no carro, digamos, e falava sobre, queria viajar para tal lugar, mas nunca pesquisou nada, e aí, do nada, tu abriria teu aplicativo e já tinham vários anúncios ali, né, falando sobre esse lugar que tu quer visitar. E aí isso foi descoberto nos Estados Unidos, né, que o Instagram fazia essa prática que é bem invasiva, digamos, e nada considerado uma boa prática, e então vetou, né, que o Instagram fizesse isso. Então, hoje em dia, em tese, a empresa não usa mais esse tipo de captação de dados, mas sim eles fazem essa questão de armazenar e ter um controle dos likes, dos compartilhamentos e dos acessos para poder ir personalizando o teu feed e conduzir, né, a que tu tenha
a que tu fique nessas timelines infinitas e que tu veja sempre aquilo que tu tem mais interesse. Então, a gente, às vezes, não percebe que a gente está sendo monitorado, mas, de fato, a gente está. E esses dados, no fim, vão servir sempre para as empresas armazenarem as informações e irem nos fornecendo aquilo que a gente quer ver, né? Às vezes, o que a gente não quer, eles já veem que a gente não dá muita atenção e já param de nos aparecer tanto assim para nós esses posts. E, ao mesmo tempo, para que empresas como, por exemplo, o ChatGPT, a OpenAI, né, que desenvolveu esse chat, que ela consiga ter um banco de dados tão infinito que tudo que tu perguntar para ela vai saber responder, né? Assim como o Alexa e Google Assistant. Eu até, às vezes, faço um teste. Ele não pode saber tudo que eu quero saber. Daí eu pergunto umas coisas bem diferentes e tudo que eu quero realmente saber ali naquele momento, eles fornecem, e isso acontece justamente por essa coleta demasiada de dados que vem acontecendo há muito, muito tempo, né? A gente não sabe nem desde quando, não conseguiria dizer uma data para vocês de quando é que começou essa coleta, para justamente chegar nesse ano de 2023 aí e até para frente, com essas informações tão completas e prontas para serem fornecidas, né? Então, a gente tem aí grandes desafios. Eu também, eu lembro que quando começou essa coisa de consentimento, cookie, eu não entendia muito bem o que era, e aí eu comecei a entender, e aí eu fiz eu mesma uma experiência de aceitar, eu saía clicando e aceitando tudo, e também de não aceitar. Então, eu criei 2 cenários, assim, de uma época eu aceitava tudo e tal, e outra época eu limpava todo o meu cachê e não aceitava nada. E aí, porque eu queria comparar o meu tempo de uso, porque como é muito difícil você mensurar e você sentir, ver o impacto da privacidade, como você deu o exemplo do episódio do Black Mirror, ninguém lê os termos de não sei o que praticamente, ninguém tem essa cultura de entender o impacto real do que é você dar o seu CPF sem nenhum critério e tal, e aí eu queria também entender o impacto disso, assim, no meu dia a dia, e eu percebi que quando eu saí aceitando os cookies e sem ligar desenfreadamente, meu tempo de uso no meu celular também, ele quase triplicou, porque você não percebe, assim, essas redes sociais, essas coisas, elas são feitas justamente para você ficar aquele feed infinito, né, que você não precisa nem carregar, você não tem nem a opção de carregar mais, é sempre infinito, e aí você percebe que você é pega nessas armadilhas, né, e você nem percebe, porque para você parar de pensar nisso, você tem que realmente ter um momento ali para refletir sobre isso, é muito, muito perigoso até, né? Mas, perdão, pode continuar. Pessoal, vocês Não, podem... exatamente, né? A gente, antigamente, desculpa, Maria. Não, eu ia Não, falar, mas se o pessoal quisesse compartilhar alguma coisa, falar, perguntar, fique à vontade. sim. Mas... Não, esse do carregar mais, né? Acho que é o que mais a gente notou hoje em dia, que a gente ficava no telefone antigamente, via que já tinha visto tudo que tinha no feed, digamos, né? E acabou, e aí deixava o telefone de lado e saía, né? Hoje em dia, a gente realmente, se quiser, passa o dia inteiro pesquisando coisa, e um post leva ao outro, e a gente não para, e quando a gente vê, a gente já ficou não sei quantas horas por dia, né? Então é realmente porque a gente vai aceitando as coisas, vai surgindo os anúncios personalizados e a Essa gente vai... experiência de browser fica cada vez mais personalizada, né? Fica cada vez mais perfeita para você, aquilo que você quer ver, quer ler, é atrativo. A E eu Lucélia... até às vezes... Opa. Eu Não, até às vezes recebo ali, às vezes, um post e penso, não vou nem curtir, porque depois se eu curtir isso aqui que eu nem quero ver mais, vai ficar aparecendo todas as horas no meu feed, então... exatamente. Também, às vezes, eu também deixo de ver um conteúdo para não receber mais daquele conteúdo, mas isso é ruim, né? Porque você acaba ficando preso na sua própria bolha. Por exemplo, Exatamente. não vou ver conteúdo desse posicionamento político, porque eu não concordo. Só que você acaba não vendo e não tendo contraponto, né? Aquela coisa também de você ficar sempre preso naquela mesma bolha, muito interessante. A Lucélia falou aqui, o problema ainda é que a maior parte das políticas de cookies estão erradas e não permitem as configurações de forma tão facilitada ao usuário. Pois é, tem esse problema. Isso é um ponto bem importante, né? Até a gente tem vários clientes aí que a gente fez a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e eles falam, não, a gente está adequado, a gente já fez a política de cookies. E daí a gente abre o site do cliente, né? Vê a política de cookies e tá os de marketing ativos, os funcionais, além dos necessários, todos os cookies que eles podem ter
ativo direto, as pessoas realmente, como a gente falou, né, não tem conhecimento aí que os cookies realmente são dados, né, são informações importantes, e vão aceitando. Tem muita gente que vê ali os cookies e sai aceitando todos. Tem muitas empresas também que colocam só o cookie banner e não botam a opção de rejeitar, nem de personalizar, te induzindo e te obrigando ali, né, a aceitar os cookies. Então, isso influencia muito, muito também para a gente para esse comportamento. Vou dar aqui um. Aqui, então, mesmo nessa linha, a gente traz. Espera que eu consegui fechar aqui. Os principais riscos, né, e ameaças à proteção de dados pessoais quando se utiliza inteligência artificial. Então, a gente já falou mais ou menos, né, desse impacto que a gente tem hoje dos dados, das empresas que coletam, das boas práticas, do reflexo da LGPD, mas na prática, né, o que a gente tem muito hoje em dia? A gente tem violações de privacidade, né, revelando informações sensíveis, que até podem se aplicar a essa questão dos cookies. Às vezes a gente aceita, digamos, o cadastro de um plano de saúde, de um hospital, né? Vamos pensando como dados de saúde, como uma informação sensível. A gente aceitou os cookies, a gente vai contratar um plano de saúde. Aceitou os cookies, informou que tem alguma doença, ou, enfim, alguma disposição genética aí mais delicada e sensível, quer contratar um plano de saúde para fazer um tratamento eficaz para essa disposição genética, e no fim começa a receber várias informações e anúncios de vários outros planos de saúde para tratar a doença X, começa a receber informações de laboratório que nós temos o melhor tratamento para a sua doença. Então, assim, como é que a gente teve essas informações expostas, que são informações tão sensíveis, tão delicadas e tão pessoais, né? Como é que acontece isso? Isso acontece justamente nesse aceite de cookies, nessa coleta de dados aí pelas máquinas de machine learning, né? Desculpa, e pela inteligência artificial. Então, a gente tem muito, esse eu acho que é um dos maiores riscos, né? É que as máquinas não estão preparadas, né? Uma discussão aí que existe, até no final eu trago um exemplo do que acontece hoje no mundo, né? As pessoas, o próprio criador do ChatGPT, por exemplo, já expôs diversos riscos e ameaças ao uso dele. Era tão perfeita para, de repente, ser tão perigosa aí daqui a pouco, né? E expor tantas informações. E isso acontece muito hoje, né? Porque a gente justamente vai aceitando, vai fornecendo, não sabe para onde os dados vão. Outra Eu uso questão mais é essa justamente que a gente... Não, eu ia falar que eu uso mais ChatGPT hoje em dia do que Google. Óbvio, o pessoal aí que já me me tornei. conhece, a maioria dos e-mails que eu mando para vocês é tudo gerado no ChatGPT já. Eu otimizo. Não, é um facilitador. Exatamente, é muito. E aí você, exatamente o que você falou, a gente não sabe, né, o que ele faz com aquela informação que você fornece ali, né? É. E às vezes até tu mesmo fornecer, estou me sentindo com gripe, que seja, e daí já vai armazenar que a usuária, a Luísa, informou que está gripada, queria um tratamento médico, que isso tem acontecido muito e é muito realmente perigoso, né? A gente vê os impactos aí. Então já vai ter o dado armazenado de que a Luísa informou que estava doente, gripada para essa ferramenta. Os dados vão ser armazenados, não sabemos para onde vai, né, os dados do ChatGPT, enfim, eu pelo menos confesso que não me ative a política deles para saber direitinho o procedimento, e aí, de repente, lá pelas tantas, vou começar a receber vários anúncios, eu vou receber, daqui a um tempo, outras informações que eu nem sei ainda mensurar, né, e é justamente esse segundo ponto aqui que a gente traz, que a gente tratou agora, que é a segmentação de anúncios, né, a gente ir moldando nas nossas redes sociais. Outra questão bem importante, né, que a gente tem como prejuízo, não é prejuízo, mas digamos um risco assim inerente do uso de inteligência artificial, são decisões injustas e discriminatórias. Aqui eu trago principalmente duas situações que a gente pode observar no dia a dia, que é a obtenção de crédito em bancos, né? A gente tem a pesquisa em bancos para ver se a pessoa pode, de fato, ter o direito ao empréstimo, se ela pode ter
uma condição melhor, né, de crédito, enfim. E muitos bancos, instituições financeiras hoje em dia no mundo, isso não é só no Brasil, né, utilizam sistemas de inteligência artificial para fazer uma pesquisa se a Luísa é digna ou não, né, de ter esse benefício. E dessa forma, se tiver de repente alguma situação antiga, eles já vetam e a pessoa não consegue esse empréstimo, né? Então ela acaba sendo bem prejudicial e acaba sendo então discriminatório também nesse sentido, né, para vetar a pessoa desse uso. Outra questão também que acho que hoje em dia a gente sente mais ainda, essa questão dos bancos, até acho que a gente está um pouco mais acostumados, mas tem muito processo seletivo, né, que acontece online por ferramentas de inteligência artificial, que já buscam ler o teu currículo, já buscam te selecionar para a segunda fase ou não, com base nas tuas informações pessoais, né? Então, assim, pode ser realmente que um candidato branco não seja a pessoa que eles queiram para a vaga, uma mulher, um negro, um homem, né? Então, a gente consegue ter ali decisões bem discriminatórias e injustas mesmo com base nessas decisões automatizadas que as ferramentas dão, né? Até eu tenho uns amigos que brincam que nunca conseguem vencer o GUP, né? Aquela ferramenta de recrutamento, porque preenche informações pessoais, eles têm um super currículo e não conseguem ir para frente porque realmente a ferramenta faz esse critério, seja por idade, de repente, por sexo, por etnia, então acaba sendo bem complicado, né? E um outro risco aí do uso de inteligência artificial é justamente o risco de ataque hacker. Como é que a gente sabe a segurança do banco de dados da Alexa? Como é que a gente sabe a segurança do banco de dados do ChatGPT, da Siri mesmo, né? Como é que a gente sabe que meus dados estão seguros? Porque, bem ou mal, cada pessoa tem o seu. Todo mundo, hoje em dia, está vinculado a alguma inteligência artificial, né? Como é que a gente sabe que meus dados estão seguros? Como é que a gente sabe que eles não vão ser expostos, de repente, a algum ataque hacker, né? A gente não sabe, então a gente tem que sempre buscar usar as ferramentas mais seguras possíveis para evitar que isso um dia venha a acontecer, né? A Carolina Margonari falou aqui no chat que o ChatGPT não tem política de privacidade, ele direciona a política da OpenAI. E no aviso de privacidade da OpenAI não é muito transparente. Inclusive, escrevi um artigo sobre isso. Aí, pessoal, tem um artigo sobre isso. Ela mandou no chat, para quem quiser. Ai, que show. Obrigada, Carol, pelo... Obrigada, vou ler depois ali também, Carol, no site ali, porque realmente eu tenho a ferramenta. Aqui, então, eu trago um pouco da regulamentação, né, da inteligência artificial, se a gente tem alguma lei, né, enfim, até comentei anteriormente, a gente se vale das boas práticas que a LGPD traz para moldar essas ferramentas, mas a gente tem, sim, tramitando no Senado, né, um projeto de lei que visa regulamentar essas inteligências artificiais, dando direito aos titulares, dando punições também para as empresas que chega a afetar aí o faturamento, é bem similar à da LGPD, né? E, enfim, para tentar, de certo modo, né, trazer um olhar específico para esse fenômeno que vem aí tomando conta da rotina de muitas pessoas. E aqui, então, um pouco, né, sobre inteligência artificial no mundo. Como é que as coisas estão acontecendo, se a gente tem regulamentações, alguns cases também. Eu vou trazer aqui para a gente poder conversar e trocar uma ideia sobre o tema. Como eu falei, né, anteriormente, a gente já tem um movimento bem... Só um problema, que o pessoal, acho que aqui no chat está falando que não estão mandando mensagens. Eu te dei o anfitrião, você tem como ver no chat como é que está habilitada as mensagens? Eu acho que é nessa bolinha, nessas 3 bolinhas que aparecem. Porque para mim apareceu, então talvez só estejam para os palestrantes e para o host. Não, para mim tá anfitrião e palestrantes, as mensagens. Ela mandou de novo. Para todos, tá. Tá para todos? Vocês viram agora, pessoal? Agora apareceu. Ótimo. Obrigada, obrigada, Luísa. Aí, apareceu para todo mundo. Imagina. Desculpa te interromper, Luísa, pode continuar. Não, capaz. Eu também não tinha percebido ali que, como a gente recebeu, né, não tinha visto que eu tinha para todo mundo. Mas até um movimento está acontecendo que está sendo bem forte. Até eu entrei ontem para ver o volume de assinaturas, né? Quando eu vi a notícia tinham mais de 1.000, hoje a gente já tem mais de 3
tinha mais de 10 mil, a gente tem mais de 33 mil assinaturas, né, de pessoas do mundo tech, líderes de mercado. Aqui eu cito nomes como o Musk, fundador da Apple, o Steve Wozniak, divulgando uma carta para paralisar o uso e a criação de inteligências artificiais por 6 meses. Né? Então, a gente tem um movimento das próprias pessoas que lidam com isso, trabalham com isso, querendo que pare para poder, de repente, estudar o que tem no mercado, o que de fato foi desenvolvido, qual é a potência da ferramenta, né? Porque eu sempre falo assim, uma conclusão minha, que a tecnologia avançou demais e o homem não avançou nem um pouco, né? Perto da que a tecnologia já andou. E a gente é culpado disso, né? Então, daqui a pouco a gente está fazendo tantas inovações tecnológicas. Acho que realmente o mundo precisa de muita inovação e faz parte, hoje em dia, a gente otimizar e inovar os procedimentos, até cirurgia com câmeras, por exemplo, né? Que tem um fenômeno para mim que isso é incrível, que graças à tecnologia a gente conseguiu, mas também, em contrapartida, a gente não sabe a dimensão, né, que essas criações, que esses bancos de dados vão ter no futuro, né? E, de repente, se caem em pessoas ali mal intencionadas, né? A gente nunca se sabe o que pode acontecer. Então, eu achei bem significativo trazer esse movimento aí que está acontecendo de paralisação, né? As pessoas estão realmente preocupadas com o que pode acontecer, não sabem nem de repente como parar, né, a própria criação delas. Então, isso achei uma pauta bem interessante também para ser discutida. Com certeza. Aqui, essa aqui era só uma ilustração. Aqui também, como eu falei antes, um dos próprios fundadores, né, do ChatGPT falou sobre os perigos do rápido avanço da tecnologia. Então, assim, a pessoa criou a ferramenta, né, que hoje em dia está super difundida e super utilizada. Tem gente que não vive sem, tem gente que faz o trabalho de conclusão de curso, né, inteiro nessa ferramenta, né. Por exemplo, as pessoas já estão dependentes deles para pensar, e aí o próprio fundador e criador aí da ferramenta traz faz esse alarde, né? Traz ali as preocupações dele em relação aos avanços da tecnologia. Até depois, Maria, eu posso disponibilizar os slides, se quiserem, que eu botei os links das notícias também. Com certeza. Que se o pessoal quiser... Tem um vídeo que ele fala, não é? Acho que é isso. Acho que eu já assisti. Mas sim, com certeza, você disponibiliza para mim que eu envio. Então, o pessoal consegue verificar também direto ali na fonte. E, né, como, digamos, de prática, a Europa está um pouco mais avançada que o Brasil em algumas coisas, né? E ela está criando, então, uma regulamentação específica para a inteligência artificial. Até acho que essa notícia aqui que eu peguei era de 15 de junho, que foi quando começou a ser aprovada ali, né, a lei para regulamentar todas as inteligências artificiais. E o que a gente consegue observar, né, disso? Assim como a GDPR serviu de base para LGPD, né, eu acredito fortemente que esse projeto de lei do Senado vai ser ainda adaptado e vai ser atualizado com base nas diretrizes europeias também, né, porque a gente está diante aí de um padrão mundial de regulamentação, porque como é que a gente vai fazer negócios com empresas europeias, enfim, até americanas e brasileiras, se a gente não tiver uma regulamentação, né? Então, acho que só essa frente aí que a Europa veio abrindo em relação à regulamentação da inteligência artificial é bem significativa, é um marco bem interessante, e a gente sabe que lá as coisas, de fato, funcionam mais que aqui no Brasil, né? Assim como a gente já tem muito mais multas e cases e processos envolvendo LGPD e violação de dados pessoais, a tendência é que o mesmo aconteça com inteligências artificiais e também, né, que a fiscalização dessas ferramentas vão ser bem mais ostensivas do que são aqui no Brasil, né, na Europa, até porque muitas são criadas ali por eles mesmo, né, em outros países do que aqui. Então, eu acho que essa lei nova aí que vem vindo, ainda está bem incipiente lá na Europa, vai ser bem importante, vai ter vários impactos aqui no Brasil. Não sei em quanto tempo, digamos, talvez o PL ali no Senado, ele se desenvolva e até avance mais, né, para se tornar de fato aí uma lei em virtude dessa regulamentação que está surgindo aí na Europa, né? Então, para mostrar que assim como
para proteção de dados, a gente demorou um pouco, mas veio, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, com base na GDPR e na lei americana da Califórnia, né, do consumidor, a gente tem esses movimentos aí que tendem a regulamentar, né? Então, essa regulamentação para as empresas pode ser vista com um olhar não muito bom, né, de que vão obstruir aí esse desenvolvimento das ferramentas, que vão obstruir o avanço da tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente tem também, né, sobre liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, o que seria uma regulamentação muito ferrenha a ponto das pessoas não se sentirem censuradas na sua liberdade de expressão. É bem delicado. O Maurício, né, que está pelo perfil do Rock, ele falou: tecnologia sobe pelo elevador, legislações sobem pela escada. Exatamente isso. Mas exatamente isso, né? Então o Fábio está aqui te parabenizando pela apresentação. Só um feedback: no site de vocês o aviso de cookies está em inglês. Calma, da iComply ou do AD2L? A título de curiosidade, ChatGPT hoje tem até criado jurisprudências por conta própria. Isso, eu testei até, né? Como no judiciário a gente está tendo muito debate aí sobre as petições iniciais feitas com o ChatGPT, né? Que às vezes eles dão... Você consegue ver porque a inteligência artificial ela começa aquele processo de ilusão que fala quando isso mesmo. Ilusão, né? Que aí ela começa a devanear no meio do texto. E aí as pessoas elas já pegam aquele texto na íntegra e já colocam na petição. E aí depois o juiz já vai ler e não negócio existe. Nada a ver. Eu tinha me dito, né, isso que acontecia, e como eu tô curiosa nesse meio, eu fui testar, né? Então eu dei um caso, até foi um caso bem simples de cancelamento de voo. Né? Falei, fiquei no aeroporto tantas horas, né? Vou para cancelado, que ia para tal lugar, blá blá blá, toda uma narrativa. E eles me deram 3 jurisprudências exatamente como eu precisava, né? Então, assim, se eu usasse algo no meu processo, digamos, eu provavelmente ia obter uma sentença favorável aí, porque era o meu caso e tinha uma coisa idêntica. Aí eu pesquisei em vários tribunais, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, até no próprio STJ, e não achei nada, né? Então, é justamente isso, ele dá essa alusão, tu fornece o que tu precisa, ele faz exatamente o que tu quer, né? Ele te dá ali e com uma... Digamos que se eu não fosse checar, as pessoas podem usar realmente achando que tá certo, né? E aí para lá na frente vai esbarrar com uma coisa que não existe, né? E o mesmo também está acontecendo muito com fontes, né? Às vezes a gente pede uma fonte para o chat GPT e ele dá uma fonte, dá o autor certo, o livro errado e a página inexistente, digamos. Isso também a gente tem que verificar muito, né, as fontes do chat GPT também. Deixa eu ver se tem mais gente no chat. Aqui. Aqui, então, só antes de encerrar, né, eu trouxe também um vídeo, esse daqui que eu comi da Coca-Cola, para vocês terem uma ideia, né, de como é que as coisas estão acontecendo hoje, né? É uma propaganda que eles até fizeram, acho que em março ou em abril, uma campanha aí recrutando pessoas interessadas em desenvolver esse projeto. E agora, recentemente, saiu o vídeo completo dessa propaganda da Coca, criada 100% por inteligência artificial. Deixa eu compartilhar aqui.
incrível, né? Acho que você está mutada, Luísa. Tava mesmo. Era só para ilustrar mesmo, né? Então, o potencial aí de, não só como a gente já mencionou outras ferramentas, mas o que a gente pode fazer, né, com a inteligência artificial. E eu realmente recomendo, então, o episódio aí do Black Mirror da última temporada, o primeiro, para a gente ter para a gente poder viajar um pouco no mundo, né? O que acontece, o que pode nos esperar, os impactos de ler os termos de uso da inteligência artificial, né? A gente está refém das tecnologias, conseguimos controlar ela ainda, né? Então, do que eu tinha para trazer aí, mais ou menos, de curiosidades e um pouco de informação, tentando fugir, né, dos juridiquês aí do mundo jurídico, era mais ou menos isso. Fico muito contente com a participação de todos. Se tiverem dúvidas agora também, eu ia e até aqui falar o meu que contato. também tem uma super questão sobre direitos autorais, né? Eu já vi Muito. Uhum. um vídeo do Karnal que Uhum. ele faz justamente, ele usa a inteligência artificial para ele começar a analisar o que é inteligência artificial, o ChatGPT, eu acho, acredito eu, que ele fala, escreva um soneto no estilo Olavo Bilac, e aí a inteligência artificial escreve, e aí também tem aquela coisa de gerar imagens baseadas no estilo de arte de Van Gogh, não sei o quê. E aí tem essa questão de quem que é aquela arte, né? Do direito autoral por trás. Mas, enfim... Quem é o criador. Exatamente. A gente poderia ficar o dia inteiro discutindo, a semana inteira Exatamente. discutindo vários cases aí, né, que surgem. A própria Coca-Cola e quais referências eles pegaram, né, para fazer o comercial, né? Será que eles estão realmente de acordo com a inteligência artificial? Será que eles obstruíram algum sistema? Será que daqui a uns anos, de repente, um autor não vai identificar ali, né, que usaram? Claramente, uma empresa grande dessa pegou autorização para fazer ali o grito, para fazer o quarto do Van Gogh, né, nessa projeção, mas a gente realmente aí, o céu não é o limite, é muito maior do que isso, né? A gente não sabe o que esperar. A dor e a delícia, né? Exatamente. Todo mundo elogiando você, elogiando a apresentação, maravilhoso esse assunto. Alexandra Reis, parabéns, muito bom mesmo. José Paulo Veríssimo, Giane Francina Rosa, parabéns, excelente webinar. A Ana, obrigada, Luiz, excelente apresentação. Esse tema sempre instigante. José Paulo Veríssimo, tem o link desse vídeo. Luísa, se você puder mandar no chat. Eu tenho, Aí você manda no chat sim. aí para o pessoal. Deixa eu só pegar. Parabéns, Luiz, está de parabéns. Pessoal, muito obrigada em nome do Comply, também quero agradecer a participação, a Luísa, essa speaker maravilhosa, excelente, engajou muito, tornou esse assunto super acessível para todo mundo, sem o juridiquês, trazendo na prática, trazendo cases, muito legal mesmo. Pessoal, obrigada pela presença de todo mundo, pela participação, e tá todo mundo falando para você colar o vídeo da Coca-Cola no chat, Luísa. Acho que você tá mutada. Você tá mutada. Eu tô pegando ele aqui, peraí. Tá bom, ela vai mandar aí. Quem quiser, quem quiser a apresentação da Luísa, ela vai mandar por e-mail, pode me falar. Apareceu que eu não consigo mandar o link para todos. Uai. Deixa eu, de repente, mandar só para ti. Deixa eu ver aqui. Será que eu já coloco você? Ah, tá. Apareceu para mim. Eu não consegui botar para todos. Para mim, não consegui enviar. Vou copiar e coloquei para todos. Tá aí, pessoal. Pronto. O webinar, ele fica... Tem gente perguntando se tem como rever. O webinar, ele fica gravado no blog de Comply. Eu posso enviar também para quem quiser. A Luísa pode enviar a apresentação também para quem quiser. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Luísa, me manda o seu e-mail para eu colocar aqui também. Para quem quiser entrar em contato, conversar, falar, pedir. Esse é o meu e-mail. Luísa, tá todo mundo conseguindo ver o e-mail da Luísa ou ela enviou o seu? O meu não, o meu aparece anfitriã e palestrante, eu não consegui mandar para todos. Então, eu estou copiando, coloquei o da Luísa aqui também. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, então esses são os nossos contatos. Quem quiser entrar em contato com a gente para conversar, falar sobre o webinar, pedir informações sobre a D2L, a Luísa, sobre mim, sobre a Comply, fiquem à vontade. E até também, se quiserem discutir aí algum caso que verem sobre esse tema, eu sou super aberta, eu adoro essa pauta aí, podem mandar curiosidades, a gente, de repente, até desenvolve artigos aí juntos, que é uma coisa que eu tenho bastante interesse em aprofundar mais.
Isso aí. Então fica aí o convite para todo mundo. Mais uma vez, obrigada, Luísa. Arrasou. Muito obrigada pelo convite, Maria. Obrigada aí por todo mundo que nos assistiu, né? Então a gente vai se comunicando aí, compartilho com a Maria os slides aí atualizados. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Isso aí. Vou encerrar aqui então. Um beijo para todo mundo. Tchau, Luísa. A gente vai se falando então. Tchau, tchau. Isso, combinado. Tchau, tchau.